Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema muito relevante para os brasileiros, o IPVA. Por que esse imposto gera tanta indignação na população? O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, é um imposto estadual que incide sobre a posse de veículos. Uma parte significativa da receita gerada pelo IPVA é destinada ao financiamento de serviços públicos essenciais, incluindo saúde, educação e segurança. No entanto, muitos contribuintes não têm uma compreensão clara de como esse imposto é calculado ou para onde o dinheiro vai. No Brasil, o IPVA desempenha um papel crucial na geração de receitas para os governos estaduais e municipais. O imposto é calculado com base no valor de mercado do veículo, que é determinado pela tabela FIPE. A alíquota varia de estado para estado, mas normalmente varia entre 1% e 4%. Além disso, veículos mais antigos geralmente têm alíquotas mais baixas. O cálculo do IPVA leva em consideração uma série de fatores, incluindo o tipo de veículo, o ano de fabricação e o valor de mercado do veículo. Além disso, cada estado tem autonomia para estabelecer suas próprias alíquotas e critérios para isenções, o que pode levar a diferenças significativas na quantidade de imposto devido. As diferenças regionais no IPVA podem ser bastante pronunciadas. Em alguns estados, o imposto pode ser significativamente mais alto do que em outros, dependendo de fatores como o valor de mercado do veículo e as alíquotas aplicadas. Por exemplo, os proprietários de veículos em estados com altas alíquotas de IPVA podem acabar pagando muito mais imposto do que os proprietários de veículos em estados com alíquotas mais baixas. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, desempenha um papel crucial na cobrança do IPVA. O DETRAN é responsável por notificar os proprietários de veículos sobre o valor do IPVA devido e a data de vencimento do pagamento. Além disso, o DETRAN também é responsável por impor penalidades por atraso no pagamento do IPVA, que podem incluir multas e a apreensão do veículo. O IPVA tem um papel significativo na economia brasileira. Os recursos arrecadados são divididos igualmente entre o Estado e o município onde o veículo está registrado. Essa renda é usada para financiar vários projetos governamentais, incluindo infraestrutura e serviços públicos. Atrasar o pagamento do IPVA pode levar a uma série de consequências. Além de multas e juros, o proprietário do veículo pode ter seu nome inserido na dívida ativa do Estado, o que prejudica sua pontuação de crédito. No entanto, existem soluções possíveis para esse problema, como negociações de dívida e planos de pagamento parcelado. Consultar o valor do seu IPVA online é um processo simples e conveniente. A maioria dos estados oferece portais online onde você pode verificar facilmente o valor devido. Isso pode ajudar os proprietários de veículos a planejar e gerenciar melhor seus pagamentos. O pagamento do IPVA pode ser feito de várias maneiras. Além do pagamento integral, muitos estados oferecem a opção de parcelamento. Alguns bancos também permitem que o IPVA seja pago via débito automático, proporcionando ainda mais conveniência. Existem várias isenções de IPVA disponíveis para determinados grupos de pessoas. Por exemplo, pessoas com deficiência, táxis e veículos de mais de 15 anos podem ser elegíveis para isenção. Para solicitar, é necessário fornecer a documentação apropriada e seguir o procedimento estabelecido pelo DETRAN do seu estado. O IPVA no Brasil tem uma história rica e complexa, marcada por mudanças e evoluções significativas ao longo dos anos. Inicialmente, o imposto era cobrado apenas sobre veículos de luxo, mas ao longo do tempo ele foi expandido para incluir todos os veículos motorizados. O objetivo era gerar uma fonte de receita para a manutenção da infraestrutura rodoviária e investimento em transporte público. A determinação do valor do IPVA se baseia num conjunto de fatores, entre eles, o tipo de veículo é um dos mais significativos. Veículos mais caros e novos tendem a ter um valor de IPVA maior, enquanto veículos mais antigos e de menor valor têm uma cobrança menor.
Isso ocorre devido ao fato de que o imposto é proporcional ao valor de mercado do veículo. Os planos de parcelamento do IPVA são uma opção interessante para aqueles que não conseguem arcar com o valor total do imposto de uma só vez. Existem várias opções disponíveis, permitindo que o pagamento seja dividido em várias parcelas ao longo do ano. No entanto, é importante lembrar que atrasos ou falta de pagamento podem resultar em multas e juros. As fraudes relacionadas ao IPVA são um problema sério e algo que todos os proprietários de veículos devem estar atentos. Existem várias formas de fraude, desde cobranças falsas até esquemas mais elaborados que envolvem a falsificação de documentos. Para se proteger, é fundamental sempre verificar as informações recebidas e nunca fazer pagamentos sem antes confirmar a autenticidade da cobrança. O IPVA tem um impacto significativo no mercado automotivo brasileiro. Ele influencia tanto o valor dos veículos novos quanto dos usados, e pode até mesmo afetar as decisões de compra dos consumidores. Também serve como um importante indicador do estado geral da economia, já que as variações nas vendas de veículos podem refletir mudanças na confiança do consumidor e na saúde econômica do país. O pagamento do IPVA pode pesar no orçamento de muitos brasileiros. No entanto, existem maneiras de economizar. Uma delas é aproveitar os descontos oferecidos para o pagamento antecipado e à vista. Outra é manter o carro em bom estado, já que veículos com menos desvalorização têm um IPVA mais baixo. Além disso, pesquisar os valores do IPVA antes de comprar um carro também pode evitar surpresas. No caso de discordância com o valor do IPVA cobrado, o proprietário do veículo tem o direito de contestar. O processo de contestação envolve apresentar uma reclamação formal à Secretaria da Fazenda do seu estado. É importante se informar sobre as regras e prazos para esse procedimento para garantir que seus direitos sejam respeitados. Além do IPVA, outros impostos e taxas são discutidos como alternativas para financiar a infraestrutura de transporte. Algumas propostas incluem a criação de um imposto sobre a quilometragem percorrida ou a implementação de pedágios urbanos. Embora essas ideias ainda estejam em discussão, elas mostram a busca por formas mais justas e eficientes de financiamento. O IPVA também tem um papel importante na infraestrutura de transporte do Brasil. O dinheiro arrecadado com esse imposto é dividido entre o Estado e o município onde o veículo está registrado. Esses recursos são usados para manutenção e melhorias nas estradas, além de projetos de transporte público. A responsabilidade fiscal está diretamente ligada ao pagamento do IPVA. Ao pagar esse imposto em dia, o contribuinte contribui para a manutenção da infraestrutura de transporte e dos serviços públicos em seu estado e município. Além disso, evita problemas como multas e juros por atraso no pagamento. Mas por que esse imposto é mal empregado pelos órgãos públicos, no Brasil, mais do que em muitos países? Esse desconforto é agravado pela corrupção sistêmica e pelos desperdícios nos gastos públicos, que resultam nos serviços públicos de péssima qualidade que temos por aqui, e também pela dificuldade para pagar impostos, que nos coloca nos piores rankings de sistemas tributários do mundo. Em meio a esse cenário horroroso, é possível observar que determinados impostos são piores do que outros. Estamos falando dos impostos que, apesar de disporem de autorização constitucional e legal para serem cobrados, são antieconômicos, não dispõem de boa racionalidade econômica e que, por essa razão, causam maior indignação nos seus contribuintes. O IPVA é um desses impostos economicamente ruins. Dizendo mais diretamente, é um dos piores impostos do Brasil, país famoso mundialmente por ter um dos piores sistemas tributários do mundo. Ou seja, é um imposto ruim em meio a um sistema tributário péssimo. Vamos dar algumas razões para que se diga que o IPVA é um imposto especialmente ruim. A compra dos veículos já é pesadamente onerada por vários tributos que incidem sobre o consumo: ICMS, IPI, PIS e COFINS, não fazendo sentido econômico tributar o valor do bem
que embute vários e pesados tributos, por mais um imposto. Sob essa ótica, o IPVA incide até mesmo sobre o valor dos tributos que já oneraram o preço de venda dos veículos. O IPVA também onera os mais pobres que têm família ou que utilizam o veículo para o trabalho quando não há transporte público satisfatório, pressionando a renda de quem justamente não tem sobras confortáveis para pagar o imposto, principalmente os que financiam a sua compra no limite de suas possibilidades de renda. O IPVA é pago sobre o valor venal dos veículos, que é o valor de venda estimado para esses bens que consta na tabela FIPE. Esse valor tributável é injusto porque praticamente ninguém consegue vender um veículo pelo valor da tabela FIPE. O IPVA é um imposto ineficiente, pouco produtivo, porque atinge uma quantidade imensa de contribuintes de baixa renda, auferindo, no entanto, resultados de arrecadação muito baixos, atingindo milhares de pessoas de baixa renda que não têm sobras financeiras para suportar todas as suas obrigações, gera uma natural alta inadimplência, que é cara para ser administrada e que tem baixos resultados de cobrança. Todas essas razões indicam que o IPVA não deveria existir. Já bastam as taxas cobradas para emplacamento e licenciamento dos veículos. Sem falar nas multas de trânsito, que nas grandes cidades são uma espécie de IPVA disfarçado, dado que ninguém consegue fugir delas. É ilegal apreender veículo com tributos em atraso em uma blitz? Muitos estados brasileiros estão adotando a prática abusiva da apreensão de veículo como forma de coagir o cidadão a pagar os tributos devidos. Carro apreendido por IPVA atrasado é um abuso por parte da administração estatal e deve ser combatido com todos os meios jurídicos possíveis. Se seu carro foi apreendido por dívidas com IPVA, você sabia que isso é um abuso e deve ser proibida tal prática? O ideal é andar com os impostos em dia, mas nesta crise, infelizmente, muita gente não consegue pagar as contas. Para quem quer saber se o Estado pode apreender um veículo por estar com impostos atrasados, encontrará neste artigo uma orientação completa do que deve fazer. Existe um princípio no direito administrativo, o princípio da legalidade, que diz que a administração pública, federação, estado e município, só pode fazer o que está na lei, e o administrado, pessoas físicas ou jurídicas, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Nesse sentido, percebe-se que o Estado, ao apreender um veículo por estar com IPVA atrasado, age em total desacordo com a legalidade. Fiquem ligados para os próximos vídeos, onde exploraremos mais assuntos fascinantes e, é claro, continuaremos a desvendar os mistérios da vida cotidiana de uma maneira única e especial. Muito grato pela companhia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever para não perder as próximas aventuras aqui no canal.